Quais são os equipamentos necessários para você gravar um clipe de baixo custo? É isso que a gente vai ver hoje no segundo episódio da nossa série Como Gravar um Clipe. Eu sou o Gui Migliorini, você está no canal Infinito Artista e hoje, no segundo episódio da nossa série, eu vou mostrar para vocês tudo que eu utilizei de equipamento para poder gravar o clipe do Jordan Esperandil, interpretando a música Zambi. Então, para a gente começar, antes a gente precisa fazer um acordo básico aqui. Eu vou pedir para você deixar de lado qualquer tipo de vício ou preconceito com equipamento, celular, ou alguma coisa que está atrelada ao seu resultado, tipo, eu só consigo gravar se for com tal lente, eu só consigo gravar se for com tal câmera. Porque isso só vai atrapalhar nosso bate-papo aqui, porque o nosso foco aqui é falar de resultado com o equipamento que a gente tem. Então, se você aí tem uma mirrorless, uma DSLR, um celular, que seja o equipamento, presta bastante atenção para a gente entender a dinâmica, como que a gente vai tomar decisões para escolher as coisas certas para conseguir captar aquilo, beleza? Agora a gente pode começar. E para tudo que eu for falar aqui, eu vou levar em consideração a experiência que eu tive para gravar o clipe do Jordan. Se caso você não assistiu esse clipe ainda, eu vou deixar ele aqui no card, beleza? Pode clicar aqui e assistir e depois voltar para o vídeo. Nossa primeira etapa é a etapa de avaliação. O que seria a etapa de avaliação? Depois que você fez todo o processo criativo, de logística, está tudo definidinho. Caso você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima o card do nosso primeiro episódio, onde a gente fala sobre tudo isso. Eu recomendo muito que você vá, assista esse episódio e depois volte, vai fazer mais sentido. A avaliação nada mais é do que a gente enxergar tudo que a gente já planejou, só que agora com um olhar um pouco mais na questão da produção, da gravação ali daquele clipe em questão. Então você vai pegar a locação, por exemplo. Eu vou de manhã, vai ter luz natural? Eu vou precisar usar luz, um LED, eu vou precisar levar um microfone, eu vou precisar levar 2 câmeras. Você vai começar a se questionar e avaliar esses cenários. Eu tenho câmera, que lente que eu preciso usar para conseguir tal plano? Eu não tenho lente, não tenho câmera, não tenho lente, então eu vou levar meu celular e aí a bateria vai aguentar, eu preciso levar powerbank. Então você começa a questionar e avaliar tudo aquilo que você já enxergou criativamente ali para execução. Vamos deixar de lado um pouquinho a parte de imaginativa ali, né, a parte criativa, e vamos pensar um pouco mais agora em execução. No caso, como eu falei para vocês, no clipe do Jordan, eu sabia de algumas coisas, que era um pico de morro, poderia ter neblina, não tem iluminação lá, né, não tem lâmpada, não tem iluminação, não é uma rua, é um terrão que sobe e você chega lá e você tem aquela vista maravilhosa. Então eu sabia que eu teria que trabalhar com o que a natureza ia fornecer. Eu não lembro exatamente o horário, mas até 6 horas da manhã, uma escuridão absoluta, até um pouco antes, que não dá para ver nem a mão assim na frente, né? Era muito escuro. Então eu levei uma barra LED, igual essa daqui que está fazendo essa cor esverdeada aqui, para fazer uma iluminação de emergência para montar os equipamentos e tudo mais. Você poderia levar uma lâmpada, você poderia, né, contanto que ela seja alimentada por uma fonte de energia portátil, né? Um LEDzinho, igual os coloridos que estão aqui, você já consegue otimizar esse processo aí e não ficar na escuridão. Então eu estava realmente esperando o que a natureza ia dar. Eu sabia que eu ia ter um alvorecer, que o sol ia subir e provavelmente por eu ter um ar mais limpo, menos poluição e tudo mais, eu ia ter um dia nascendo muito lindo. Então eu ia aproveitar o máximo disso e para isso eu não ia precisar de iluminação. Eu teria tudo aquilo ao meu dispor e como vocês podem ver aí nas cenas, é realmente fantástico. Eu vou mostrar o antes, ó, sem o color grading, para vocês terem uma noção de como realmente estava. E depois, com a minha gradação de cores, correção e gradação de cores, eu consegui atribuir uma identidade que eu estava buscando, mas a incidência da luz, aquilo que está chegando, é realmente ali da natureza. E também tinha outras dúvidas, se ia chover, se ia ter neblina. Inclusive, falando sobre chuva, a primeira data que a gente tinha marcado, tinha previsão de chuva. Então a gente remarcou para um dia que a porcentagem de chuva, né, de probabilidade de chuva era bem baixa, né? Então coisas que vale a pena você se preocupar, mas a gente já falou no primeiro episódio, beleza? Então, sabendo mais ou menos dessas condições naturais ali que a gente tinha, e que tudo precisava ser muito rápido, eu decidi gravar com um setup básico. Então, ao invés de trabalhar com coisas muito difíceis, tripés, e vai para lá, e tira do tripé, e põe, e coloca
o grip. Eu falei, não, vou trabalhar com o básico, vou trabalhar com a câmera na mão, porque aí eu consigo me movimentar junto com o artista e eu consigo enxergar ali a cena e rapidinho me posicionar ali no ambiente para conseguir uma cena diferente. Porque eu sabia que o amanhecer, o alvorecer, ele ia ser rápido. Minutos, minutos. A gente nem percebe assim, se a gente não aproveita, passa. Porque a gente tem um rosa que sobe, um alaranjado, rosado, e ele dura minutos ali. Quando eu falo minutos, às vezes a gente tá falando de 10, 12 minutos, e depois já vem o solão, e aí vai ficar tudo muito claro, tá? E eu queria muito aproveitar esse amanhecer para criar esse mood que tem no clipe, né? Que não dá muito para explicar também, assim, senão eu vou me prolongar demais. Mas aí, com a câmera na mão, eu ia conseguir aproveitar esse tempo. Então eu montei um setup da seguinte forma. Eu utilizei uma Sony Alpha 6500 e eu tinha um kit de lentes, que eu estava com uma 16mm 1.4 da Sigma e também tinha uma Helio Zenith 55mm. Na verdade, essa lente ela é muito coringa, assim, porque é uma lente analógica e eu consigo trabalhar com ela de variadas formas. Ela é manual, então eu vou trabalhando o movimento na mão da câmera com o foco e eu consigo criar uma dinâmica mais agradável, assim, mais solta, não tão quadrado, tá? E eu fui com essas duas lentes. E eu montei um kitzinho através do meu rig ali, no meu cage. Eu coloquei um Fieldworld F6 Plus para eu ver como um monitor de referência. Eu sabia que ia ter um sol, então eu coloquei, né, essa proteção para eu conseguir colocar o rosto e conseguir enxergar com mais facilidade o que eu estava enxergando, até porque o brilho dele ele vai deixar você um pouquinho confuso na luz, né? E bateria. Eu utilizo uma dummy battery da Small Rig para colocar essas baterias NPF. Então eu consigo aumentar a durabilidade da bateria, né? A performance muito assim, horas de utilização. É obviamente que você tem que lidar aí com o superaquecimento da sua câmera, mas você consegue não precisar ficar tirando a bateria, colocando e levar um monte de bateria. Mas super respeito quem opta por essa dinâmica. Eu, inclusive, recentemente estou optando em algumas produções que eu preciso de um equipamento mais compacto, utilizar as baterias pequenininhas. É lógico que com a durabilidade menor e com o lance de ter que ficar trocando, que também está tudo certo. Levei cartão, óbvio, não só um, levei mais de um. O filtro ND me ajudou muito a conseguir uma melhor exposição ali no S-Log, que eu utilizei na minha 16mm 1.4 da Sigma, para eu conseguir colocar o Jordan ali de frente à câmera, mas também com um fundo bem agressivo, né? Eu tinha uma luz muito forte ali vindo do céu, mas eu conseguia ir compensando essa exposição através do ajuste no filtro ND. E também levei um lapela, mas aí que tá. O lapela eu não usei para gravar o artista. Por quê? Porque a voz que ele grava lá no clipe, ela não serve de nada para mim. Não tem necessidade, eu não preciso daquela voz. O ventão acontecendo, o microfone longe, não serve para mim. Eu vou gravar esse artista no estúdio, vou gravar profissionalmente, ou ele já vai trazer a trilha profissional para mim, porque sempre lembrando, não é porque a gente é videomaker que a gente está fazendo 1001 funções que a gente tem a obrigação de saber até, por exemplo, produzir uma música, porque é um conhecimento super à parte, que exige um baita conhecimento, obviamente não dá para saber sobre tudo. Eu consegui desenvolver isso com o Jordan porque, eu não sei se dá para ver ali no canto, não vai dar para ver, mas tem algumas guitarras ali, violão, porque eu passei por muitas áreas assim no crescimento, né, profissional. E eu sempre estudei muito música, sempre fui apaixonado por música. Já toquei também na noite e tudo mais. Então, acaba que nesse período que eu passei por isso, eu aprendi muitas coisas com outros profissionais e também fuçando. E eu consegui utilizar esse conhecimento que eu aprendi para otimizar o nosso tempo e também o nosso orçamento. Então, como vocês vão ver aí algumas cenas, eu e o Jordan, a gente se reuniu e gravou tudo, gravou o violão, a voz,
o backing vocal, a gente editou esse áudio, a gente produziu tudo isso com o nosso tempero e também com o nosso conhecimento, com a nossa restrição de conhecimento. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento muito, muito especial a duas pessoas, o Paulo Anhaia e o Cris Gringo. Eles são profissionais incríveis, mas têm um diferencial. Eles compartilham o conhecimento deles aqui no YouTube, isso é fantástico, não sei nem como agradecer. E eu vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo. Então, se você tem interesse em aprender como gravar violão, como gravar uma guitarra, como gravar um baixo, como editar uma voz, como gravar um backing vocal, tudo você vai encontrar no canal deles e eu recomendo demais. Eu usei bastante do que eles ensinam para fazer o clipe do Jordan, a parte de áudio, e se não fosse o canal deles, o resultado ele ia ficar bem mediano. E eu, particularmente, né, justo, né, também não vamos exagerar, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu consegui o que eu acredito que é um bom resultado. Então, Paulo e Cris, muito obrigado, de verdade. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato e espero que a nossa comunidade assistindo esse vídeo possa também ter a oportunidade de conhecer o trabalho excelente de vocês e possa aprender muito através do tempo que vocês destinam em educar outras pessoas. Muito obrigado. Então, gente, vale a pena esse espaço que eu criei aqui. Não deixa de visitar o canal deles, tá? Porque você vai aprender muita coisa. E agora, fazendo gancho, assistindo às aulas deles, eu consegui fazer com mais facilidade. Assim, foi bem difícil, né, Jordan? Se você estiver assistindo aí também, foi bem difícil. Mas assim, eu consegui um resultado melhor, eu consegui gravar da melhor forma. E vocês vão poder acompanhar um vídeo especial aqui na nossa série, na nossa playlist, mostrando todos esses detalhes da produção, tá? Eu vou chamar o Jordan também para falar um pouco de como foi, para quem também quer ouvir o lado do artista. Mas enfim, vale a pena esse parênteses que eu fiz aqui para explicar melhor a respeito do lance da gravação. Então, como eu não ia utilizar o áudio do momento ali, a única coisa que eu fiz foi colocar uma guia. Então, o Jordan, em casa mesmo, ele gravou uma guia, ele, voz e violão, já com metrônomo. Então, o metrônomo é aquele que fica tac, 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 para quem não conhece, dando a rítmica da música, né? O tempo que vai ser, as batidas por minuto que essa música vai ter. E ele gravou lá, né? Papapá, e levou essa trilha no dia, do jeito certinho que a gente já queria, com os arranjos e tal, mas gravado de um jeito amador, voz ali, violão, celular. Toda vez que a gente ia gravar, a gente deixava lá no chão. E aí ele tocava e cantava de verdade, mas a gente usava só como referência para que quando eu colocasse na edição a música gravada e a boca dele lá, a voz ou ele tocando, não ficasse fora de sincronia, entendeu? Às vezes ele tocou mais rápido, tocou mais devagar, isso aí ia dar um caos absurdo. Então eu levei um lapela para poder fazer backstage. Então eu coloquei na minha câmera, coloquei em mim e gravei, às vezes dirigindo ele ali e tal. Inclusive vou deixar um trechinho aqui para vocês entenderem o porquê que é legal você gravar a sua voz também, porque é um conteúdo legal e também você consegue avaliar melhor o que aconteceu lá no dia. Dá uma olhada. Vamos fazer a master, uma geral do Jordan cantando a música inteira, porque amanheceu muito rápido, então a gente precisa aproveitar para garantir uma luz. Olha lá o sol, já estava só a pontinha, já está quase saindo, a gente vai garantir. Provavelmente no meio da música ele já vai estar bem, ele vai criar um contra bem legal. Não vamos perder tempo, vamos gravar aqui, depois eu paro e explico direitinho tudo que a gente está fazendo. Vamos lá? Bora! Deixa eu só configurar aqui direitinho. Ventão na cara, moleque! A voz não tá vindo, velho. Top! Nossa, café quente pra poder... o ventão, nariz escorrendo. Dedinho. Deus é mais, mas ó, top, hein? Garantimos uma, vou trocar de lente, vamos fazer uma aberta. Fechou. Vamos garantir que o sol tá apontando. Depois a gente faz uma fechada mão, fechada rosto. Depois a gente faz uns planos adicionais. Beleza, perfeito. Vamos construindo. Vamos aproveitar que o sol tá mantendo, né? Tá ajudando a gente. Sujei a lente, botei a câmera no mato. Sujei tudo. Desci rolando. A gente gravou o primeiro plano aqui, gravamos o segundo plano aqui. Agora eu vou gravar um terceiro plano aqui com uma lente mais fechada. E a gente garante mais uma
variação. Depois a gente vai gravar sem o violão, só você cantando, gesticulando um pouquinho. Eu vou fazer umas imagens agora, bem desfocadinho aqui, ó, deitado aqui com você. Eu vou fazer essas imagens aqui para garantir um plano fechadinho também. Então aqui, ó, bem pertinho de você. Então esse foi o equipamento que eu utilizei para gravar o clipe do Jordan, interpretando o Zambi, tá? Basicamente foi câmera, lente e mão. Não usei gimbal, não usei nada disso, porque como eu falei para vocês, eu precisava de dinâmica, eu precisava de movimentar muito rápido. Se eu utilizasse o gimbal, toda vez que eu trocasse de lente, ia mudar o peso. Ia mudar, então ele ia desbalancear, eu ia ter que parar tudo e balancear. E na minha dinâmica, eu gravei assim, eu fiz um plano aqui com a 16, não é que eu vou fazer todos os planos com a 16mm e depois eu vou fazer todos os planos com a 55, não. Eu tô ali com a 16, eu via, pum, já troca rapidinho, tal, já coloca a 55 e já grava, entendeu? Foi bem assim, a dinâmica rapidona, beleza? Agora uma dica muito importante que eu acho que o vídeo ele poderia só ser isso aqui. Use o que você tem, tá? Use de verdade. Esse é meu conselho. Esse era o conselho que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei. Não atribui equipamentos ao seu resultado. É lógico que você vai conseguir um melhor resultado com uma lente X, com uma câmera X. Lógico. O equipamento, ele é um auxiliador, uma ferramenta auxiliadora do nosso resultado. Você precisa ver o que você tem hoje. Eu tenho um celular com uma câmera legal? Pô, já vamos nessa. Não tenho ainda grana para investir. Vamos nessa, vamos com o celular. É óbvio que isso tem que estar de comum acordo com o artista. Beleza? Você não pode vender... Não, nós vamos fazer um clipe de alto padrão e você não contar para ele a real, tá? Se é um clipe de baixo custo e você tem essa liberdade de utilizar o celular, utilize. Faça bonitinho, bem feito, baixe aplicativos ali para você ter mais acesso às funções da câmera, que eu tenho certeza que você consegue sim resultados. Então, assim, vai respeitando o tempo das coisas, do seu tempo, na verdade, né? Eu, gente, tenho bastante equipamento, tenho bastante iluminação, tem bastante coisa. Mas olha só, eu usei pouco, usei 10% de todo o equipamento que eu tenho, porque são situações e situações. A gente vai comprando e esquece que cada situação pede um estilo diferente de gravação e um setup diferente, beleza? Dos equipamentos. Então, tenha essa consciência de que você precisa utilizar de uma forma sábia o que você tem disponível aí para usar hoje, agora, né? Então, se questione. Se eu for para a rua agora gravar, o que eu tenho? Como que eu usaria? Que estilo de gravação? Mão? Tá vendo? Provoca esses questionamentos. Eu tenho certeza que você vai saber o que extrair, o melhor, né? O melhor do que você vai conseguir dos equipamentos que você tem hoje. No próximo episódio, então, a gente vai falar um pouco sobre a gravação em si. A gente falou do equipamento, agora a gente vai falar sobre movimentos, posicionamento de câmera, né? Configurações da câmera. Vamos falar um pouquinho de direção, como que eu dirigi o Jordan, o artista ali, para extrair o resultado, beleza? E com isso, eu acredito que você vai conseguir extrair algumas dicas para facilitar a próxima vez que você for a campo fazer uma gravação de um clipe, beleza? Esse então foi o nosso segundo episódio da nossa série de como gravar um clipe. Mais informações técnicas, detalhes dos equipamentos, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Lente, filtro, bateria, vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? E você pode olhar com calma aí e ver o que você acha. E não esquece, beleza? Se você tá gostando dessa série, indica pros seus amigos, segue aqui também a gente, se inscreve aqui no canal e deixa seu like para eu saber que tá valendo a pena, beleza? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo.